Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra gente falar do Timão, porque tem muita coisa acontecendo e olha, muita notícia boa, hein? Por exemplo, tem Marcelo Paz apresentado, que entrevista maravilhosa. O Alan do Flamengo na mira, isso mesmo, proposta por Yuri Alberto e outras cositas más. Estreia no Campeonato Paulista já nesse domingo, diante da Ponte Preta, 4 da tarde na Neoquímica Arena. O Corinthians, inclusive, divulgou a lista dos inscritos no Campeonato Paulista, com 28 atletas daquela lista A do grupo profissional, com outros 7 na lista B, que tem atletas das categorias de base. Essa lista B ela é ilimitada. Os jogadores podem ser aos montes, né, vindo das categorias de base do Timão. E aí apenas 7 foram inscritos, entre eles, por exemplo, o Breno Bidon, o Guinegão, o Felipe Longo, jogadores que estão até acostumados, né, no dia a dia do Corinthians, do torcedor, mas que pertencem ao grupo das categorias de base, jogadores com idade de base, o Dieguinho também. Já na lista A, tem uma possibilidade de 35, apenas 21 foram inscritos. Na verdade, exatamente, porque ainda tem outros nomes para serem acrescidos, entre eles, nesses 21 que foram inscritos, o Félix Torres, que está encaminhando o seu acerto, o seu empréstimo com o Internacional. O próprio Marcelo Paz falou sobre isso, confirmou essa questão na sua entrevista de apresentação, mas ainda como não foi fechado o negócio, ele está inscrito no Campeonato Paulista. Enfim, tem muitas questões a serem decididas nos próximos dias. O próprio Pedro Raul, que foi tema também dessa entrevista do Marcelo Paz, ele disse que faz parte dos planos, está treinando normalmente, vai ter as suas oportunidades, pode daqui a pouco fazer seus gols e tudo mais, e mostrar que ele pode permanecer. E aí ele falou, o Alex Santana, o Héctor Hernandes são grandes jogadores, mas eles estão com idade boa, têm currículo, podem ser incluídos numa negociação. Então deixou muito claro que o Alex Santana e o Héctor Hernandes estão esperando uma barca, né, alguma negociação que envolva esses dois atletas. O Pedro Raul, cara, vamos te dar mais uma chance aí. Quem sabe você começa o Paulistão bem, aquela coisa toda. E o Félix Torres tem um acerto aí encaminhado com o Internacional. São muitos negócios acontecendo ao mesmo tempo, mas eu queria começar pela entrevista do Marcelo Paz, porque trata-se da grande contratação que o Corinthians fez em 2026. Cara, que entrevista espetacular. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, eu estou em férias, mas eu me dei ao trabalho, entre aspas, porque foi um deleite. É muito bom ouvir o Marcelo Paz. O Marcelo Paz, ele é, como eu já disse para vocês, um presidente. Sabe aquela resenha, aquele meme? O fulano não é um presidente, não é um diretor, é um prefeito. Pois é, o Marcelo Paz, ele é um prefeito, ele é um presidente, ele é um CEO, ele é um gestor na acepção da palavra. É muito louco, porque o Corinthians contrata um cara, não apenas de mercado, como um executivo do mundo da bola, um cara presente no vestiário, um cara com experiência no futebol. Ele contrata um cara que foi presidente de um outro clube durante muitos anos. Terminando a sua gestão, ele foi CEO desse clube, da SAF desse clube. Então, ele é presidente da Liga Forte União, que hoje não tem mais o nome de LFU, como ele disse, é a FFU, deve ser Força Forte União, uma coisa assim. Ele é o presidente dessa liga que detém uma fatia dos direitos de transmissão do futebol brasileiro. É um cara com livre trânsito na CBF. Então, o Marcelo Paz, quando ele dá uma entrevista, como ele deu hoje, como a sua apresentação do dia a dia do clube, citando alguns negócios, algumas questões práticas do que ele está vivendo, mas mais do que isso, ele tem o conhecimento do todo. Ele poderia ser o presidente do Corinthians, porque ele tem conhecimento para tal. E ele, ao ser questionado sobre negociações, sobre contratos, sobre direitos de transmissão, sobre a questão financeira que o clube vive nesse momento, ele sabe falar de tudo. Ele tem o conhecimento e a noção do todo. E ele falou, foi muito claro nesse aspecto, o Corinthians vive uma reestruturação financeira. Então, eu preciso entender a minha realidade. É preciso comunicar isso ao torcedor. Um cara, assim, transparente, muito ciente da realidade, muito feliz de estar onde está muito claro isso, e que tem, como eu disse, e vou repetir, a noção do todo. Ele sabe tudo que envolve um clube de futebol, porque ele foi presidente de um clube. E de um clube que saiu da Série C até chegar à elite.
Ele participou de tudo isso. E participando de tudo isso, ele tem um conhecimento sobre o futebol, que é o que rege um clube, e ele deixou isso muito claro, que a razão de ser é o principal ativo de um clube de futebol. Por isso é um clube de futebol, mas a gente sabe que um clube ele tem outras, muitas outras áreas, mas o futebol é o que comanda tudo. Ele tem a noção exatamente do marketing, da comunicação, da questão financeira, do jurídico. Ele sabe tudo, gente. O Marcelo Paz, se o Stabile quiser tirar folga, tirar férias e falar o seguinte, ô Marcelo Paz, vou te dar a chave, cuida da lojinha aí, ele sabe exatamente o que fazer. Ele não vai estar perdido. Ele vai dizer assim, não, beleza. Eu sei exatamente como é que começa o dia de um presidente e como é que termina. Cara, isso faz uma diferença. E no sentido prático, de bater na porta da CBF e os caras saberem quem é o Marcelo Paz. De negociar com o jogador ou com o empresário e os caras saberem quem é o Marcelo Paz. Isso faz toda a diferença. No momento que o Corinthians vive, mais ainda. Porque ele também tem uma missão. A missão de, você vai ser o executivo, você é o cara que vai contratar, mas a nossa realidade é essa aqui. E o Marcelo Paz, como um gestor, como um presidente que foi, como um CEO que foi, entende a situação. Ok, eu não vou dar um passo maior do que a minha perna. Eu vou entender até onde eu posso ir. E isso, repito, faz toda a diferença. Ele falou sobre a reestruturação financeira, falou que é preciso comunicar para o torcedor, não esperem grandes contratações. Corinthians dando 5 milhões de euros, 10 milhões de euros no atleta, isso não vai acontecer. A tendência é que não, a não ser numa eventualidade. Mas a ideia é que a gente trabalhe com jogadores agentes livres, como ele fala. E ele citou o caso do Gabriel Paulista, que está aí, vai fazer exames e tudo mais, vai passar pelo trâmite, se tudo der certo, vai ser anunciado. Porque é isso, um jogador de 35 anos, livre de mercado, com experiência europeia, foi avaliado pela comissão técnica, todo mundo entendeu como positivo, o Félix Torres sendo liberado para o Inter, aquela coisa toda, você precisa de um zagueiro, beleza, ok, negocia luva, salário com ele, fechou. É isso que está acontecendo. Já trazendo para vocês aí, como ele mesmo trouxe, praticamente o acerto com o Gabriel Paulista. Outros jogadores virão dessa maneira, e aí ele falou, precisamos usar a criatividade. Entender jogadores que estão livres de mercados, negociar com outros clubes, jogadores que estão em fim de ciclo, de repente, que possam entender o Corinthians como uma marca, e muitos entendem. Ele falou sobre isso. Todo mundo sabe que o Corinthians vai disputar Libertadores, que vive um bom momento, que é uma grande marca, que tem uma Copa do Mundo, tem 6 meses para, quem sabe, convencer um treinador a levá-lo, né? Isso não envolve apenas a seleção brasileira, mas também equipes estrangeiras. E aí, o Corinthians tem esse poder de barganha. Aqui o negócio é diferente, aqui tem vitrine, aqui você vai ser visto. Então o Marcelo trabalha com isso também. Muito interessante, cara, a maneira como ele abordou a capacidade de marketing, a capacidade de crescimento, de vitrine, de marca, de tudo que ele pode projetar a partir de um jogador vindo atuar no Corinthians a partir desse ano. Marcelo Paz, apresentado, já trabalhando, resolvendo algumas pendências, já falei assim até de alguns jogadores, né, saindo, outros chegando, outros podendo vir, né? E aí a principal notícia do dia soltem os fogos, o Transferban foi derrubado. O Transferban não existe mais. Eu sei que daqui a pouco o Corinthians tem outras dívidas, tem outras questões a serem resolvidas, mas essa era uma questão importante. Essa era uma questão premente, urgente, necessária. 5 meses depois, o Corinthians derruba o Transferban na FIFA com o Santos Laguna. Paga o que deve relacionado ao Félix Torres e, a partir de agora, o Corinthians pode inscrever os jogadores. Isso muda o jogo, isso muda tudo. A partir de agora, qualquer negociação, o jogador já entende que ele pode ser contratado, que ele pode ser registrado. Isso não acontecia até então. O Corinthians derrubou a barreira no também Transferban da CBF pela dívida com a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. Dívida não, eu sempre me caio nesse ato falho. O Corinthians tinha atrasado 2 pagamentos, a CBF resolveu, por uma fama de mal pagador, derrubar a possibilidade do Corinthians inscrever jogadores. O Corinthians pagou a 3ª parcela de forma antecipada e com isso liberou. Liberou na FIFA também, pagou o Matias Rojas. Todos esses acordos foram resolvidos nos últimos dias. E o Marcelo Paz, ele
embora algumas questões foram definidas antes, e até mesmo com a premiação da Copa do Brasil, o Marcelo Paz tem muita participação nisso. Porque, eu falei para vocês, ele é um gestor, ele é um CEO, ele é um cara que entende a questão financeira, ele está trabalhando nisso também. E ele falou, definimos aqui, salários em dia, parte da premiação da Copa do Brasil já foi paga, mas isso já acena com os jogadores de que, cara, a situação está mudando. Dívidas foram derrubadas para que o Corinthians possa tirar do caminho situações incômodas, adversas, como o transferban, ou os dois transferbans, né? O da CBF e o da FIFA. Isso tudo foi retirado. Tem outras dívidas ainda que podem resultar transferbans, que têm uma possibilidade de punições mais severas. Sim, que o Corinthians precisa resolver com o Martínez, com o Garro, na verdade, com o time lá, o Philadelphia Union, que é o caso do Martínez, o Tajeres, que é do Garro, o Shakhtar do Maicon, o Midtjylland da Dinamarca com o Charles. São questões em que o Corinthians deve também e que houve uma condenação inicial, a situação está na Corte Arbitral do Esporte e pode gerar um transferban, mas são situações que o Corinthians precisa também arcar. As mais graves, o Corinthians pagou. E a partir de agora, nessa janela que está aberta, precisa correr para fechar com alguns jogadores, reforçar o elenco e também começar a temporada, que tem aí uma Libertadores. Marcelo Paz falou, usou uma expressão muito interessante. Existem contratações e existem reforços. Você precisa trazer jogadores que reforçam o time. E isso está tudo sendo trabalhado com o Dorival, que está entendendo o momento. Ele falou, estou muito feliz de estar trabalhando com o Dorival, que entende a situação. Um desses jogadores é o Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo perdeu espaço por lá, embora tenha jogado metade das partidas que o Flamengo disputou na temporada, foram 78, ele jogou umas 35 mais ou menos, e ele estava na mira do São Paulo. O São Paulo estava negociando com o Alan, e aí o Corinthians entrou e falou assim, peraí, inclusive o Flamengo estava pedindo o Marcos Antônio, que o São Paulo não ia liberar. O Flamengo está topando, cara, daqui a pouco o empréstimo, beleza, me libera algum outro jogador e tal. A gente sabe os jogadores que não serão utilizados pelo Corinthians, né? Já falamos aqui, o Alex Santana, o Héctor Hernandes. Acho que eles não teriam vaga no Flamengo de hoje. Mas vamos ver que o jogador que o Flamengo pede, se pedir um titular vai ficar difícil. Se pedir o Ranieri, o Gustavo Henrique, o Breno Bidon, como o Flamengo sinalizou que poderia querer em algum momento, aí desculpa. Agora, o Alan, cara, é um jogador que não vai jogar no Flamengo, que perdeu espaço, que é um jogador que o Corinthians precisa para repor a saída do Maicon, que é outra situação que eu não falei aqui no vídeo anterior, e até comentei aqui, gente, desculpa, porque comentei no texto, né, nos comentários, eram tantas as informações do Corinthians que eu acabei esquecendo de noticiar que o Maicon fechou com o Atlético Mineiro e não com o Corinthians. Muitos torcedores comemoraram. Eu entendo a comemoração. O Maicon teve uma série de lesões, não conseguiu se firmar em nenhum momento, com exceção dessa reta final de 2025, onde ele foi bem, foi capitão, foi importante no título da Copa do Brasil, confiança do Dorival e tal. Mas, cara, o Marcelo Paz falou também sobre ele, dizendo assim, chegamos no nosso limite. E ele fez uma escolha. E desejamos sucesso para ele, menos contra a gente. Então, ficou muito claro que houve uma valorização salarial pelo Maicon, o tempo de contrato era o mesmo, o Corinthians chegou até a oferecer 3 anos de contrato, que era o que o Galo ofereceu para o Maicon, para o Shakhtar Donetsk, para receber 50% do jogador, mas ele optou por ir para o Atlético Mineiro. Falamos aqui que tem uma questão familiar, né? O sogro do Lianco na verdade... Não, o pai do Lianco é o sogro do Maicon, né? O irmão, a irmã do Lianco é casada com o Maicon, então, que é um empresário também do Lianco e tal, e que fez um negócio, e tá tudo certo. E o Maicon foi seguir a vida dele por lá, e o Corinthians entendeu. Chegamos no limite, ok, e precisa repor, precisa contratar agora. Sobre o Fabrício Angileri, mesma coisa. Ele também terminou o contrato, muita gente questionando, e aí, a renovação e tal? Ele falou assim, chegamos no nosso limite, temos um limite, existe uma preocupação financeira em que você pode ir até ali, e o Corinthians chegou no seu limite financeiro, segundo ele, e agora está esperando uma decisão do jogador, temos outros laterais no elenco, ele é um grande jogador, aquela coisa toda e tudo mais, e vida que segue. Então, o Corinthians está trabalhando com um número, daqui eu não passo. E isso, cara, é muito importante, porque o Marcelo Paz entende,
na opinião dele, não sei se é verdade, vocês podem me corrigir, de que o torcedor está entendendo isso. Do tipo assim, eu sei que o torcedor vai querer contratações e tudo mais, mas, cara, a preocupação maior é que o clube pare de acumular dívidas, contratando muitas vezes jogadores que não rendem, não performam e pagando uma enormidade. Vocês acham que o Kaká vale mais de 20 milhões de reais? Pois é isso que acontece quando você, por exemplo, não tem o transfer ban, que salvou o Corinthians de muitas presepadas nos últimos tempos. Porque daqui a pouco, sei lá, nas últimas gestões aí, poderia ter contratado jogadores que, cara, você tem que trazer, como disse o Marcelo Paz, reforços. Essa é a ideia. Então, gente, transfer ban derrubado, Angelieri está negociando ainda, o Maicon foi para o Atlético Mineiro, o Pedro Raul vai ter uma chance, o Alan do Flamengo está na mira, e tem proposta por Yuri Alberto. Mas aí tem um detalhe. O Marcelo Paz também confirmou. Ele não quis falar em valores, mas a proposta da Lazio nesse momento foi de 24 milhões de euros. Isso é grana, tá? Por um jogador como o Yuri e tudo mais, é grana. O grande problema, o Corinthians tem menos de 50% do jogador. Porque 50% é do Corinthians, mas 10% é do André Curi, que é o empresário. Então o Corinthians fica com, cara, 10 milhões de euros numa negociação com o Yuri. Vale a pena para você ter que ir buscar no mercado um jogador que você vai ter que gastar muito mais do que isso? Ou se você gastar isso, você vai trazer um jogador muito inferior ao Yuri, que é identificado, que corre, que se entrega, que doa, que recupera fácil de lesão, que está sempre disponível. Eu já falei para vocês aqui, eu já fui contra, hoje eu já sou mais favorável a uma venda ao Yuri, mas, cara, o Corinthians tem que botar no bolso pelo menos 15 milhões de euros. E para botar 15 milhões de euros, você tem que vender ele por mais de 30. É difícil, é difícil. A Roma sinalizou que poderia comprar por 30. Eu até faria o negócio. Mas hoje o Corinthians definiu que quer pelo menos 20 a 22 milhões de euros para ele. Isso dificulta o jogo, né? Porque para isso, o Corinthians tem que vender o Yuri Alberto por mais de 40 milhões de euros. Alguém pagará mais de 40 milhões de euros pelo Yuri para você ter 50% ou pouco menos disso e botar no teu bolso 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto? Muito difícil. Será que vai acontecer? Não sei. Por enquanto chegou a proposta da Lazio, ela foi recusada. O Yuri tem contrato, vai ficar e vai ser um cara importante. Inclusive já voltou da Itália, já está participando do treinamento, mas mesmo assim, como ele voltou apenas nessa sexta-feira, ele está fora da estreia no Paulistão. O Garro também está fora, o Memphis está fora, o Ranieri está fora, tem muito jogador fora. Ou seja, um Corinthians ainda descaracterizado, é começo de temporada, começo do Paulistão, para a gente tentar entender como é que chega esse Corinthians no final do mês, já para o começo do Brasileirão. E aí depois tem Libertadores, Copa do Brasil e a Supercopa também, 1º de fevereiro. E aí, o que vocês acharam das notícias hoje? Tão boas, né? Olha, o ano está começando bem.